sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VisãoCast. E hoje vamos falar de um assunto super pertinente, um assunto super importante que a gente vê todos os dias no consultório. E vai ser sobre olho seco, né, minha gente? Um assunto super legal para a gente discutir aqui hoje. E para me ajudar, né, nessa missão, estou aqui com duas oftalmologistas maravilhosas e amigas, doutora Marcela e doutora Camila. Tudo bom, meninas? Tudo bem? Tudo bem, Camila. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa do podcast. Eu acho que é o único sobre oftalmologia, pelo menos em Campina Grande, não é isso? Então, você foi pioneira. Tá de parabéns. Muito obrigada. E para começar, vamos nos apresentar, né? Então, quero que você fale um pouquinho da formação, da especialidade, né? Todo mundo aqui é oftalmologista, mas cada um tem a sua especialidade. Quer falar, Marcela, começar? Pode ser. Eu me chamo Marcela, né? Acho que todos nós três temos a mesma subespecialidade. Sou formada em medicina aqui em Campina Grande, na UFCG. Viajei um pouquinho, né? Fui para Maceió fazer residência e depois em Brasília fiz minha subespecialização em córnea, lente de contato e cirurgia refrativa. Meu nome é Camila, sou médica oftalmologista formada na FAMEN, em medicina. Fiz a minha subespecialidade aqui em Campina Grande, no Hospital da Visão e na Facisa. Sou subespecialista em córnea, ceratocone e cirurgia refrativa. É isso aí. Então, todo mundo aqui é super autoridade no assunto. Para a gente poder debater e falar tudo sobre olho seco, Vamos né? embora. Informar. Em relação ao podcast que a Marcela comentou, é justamente um espaço para a gente falar de uma maneira leve, descontraída e falar para o nosso principal público, que são nossos pacientes, né? São as pessoas que a gente atende e quem é curioso, que quer saber mais também sobre doenças, né, desse mundo da oftalmologia. E somos apaixonadas, né, meninas? Com certeza. Então vamos lá, agora começar a falar de olho seco, né? E um panorama geral, tá, sobre olho seco. Que hoje olho seco, assim, tá uma pandemia praticamente, porque todos os dias a gente atende no consultórios pacientes com olho seco. Isso é um estudo bem interessante, só pra gente, né, iniciar. Um estudo de 2000 que fala que o olho seco ele tem potencial para reduzir a produtividade, né? Então, as pessoas que têm sintomas de olho seco reduz a produtividade no trabalho, né, nas atividades do dia a dia. Interfere, por exemplo, para dirigir, né, diminui o tempo de leitura, abandono de atividades, necessidade de procurar assistência. Então, é uma doença que interfere diretamente no dia a dia das pessoas, né? É uma epidemia. É uma epidemia. O que é que vocês acham, assim, no dia a dia de consultório? Que vocês notam? Acha que aumentou? Teve alguma época que era diferente e agora aumentou? Com certeza. O padrão da doença, antigamente, era mais uma perda aquosa, né? Então, a gente via mais em pacientes idosos, mulheres na menopausa. E aí, quando surgiu a pandemia, que o pessoal começou a utilizar mais computador, telas, celulares, ambientes mais fechados, com ar-condicionado, essas queixas de olho seco se tornaram mais frequentes no consultório. Então, o perfil de idoso e mulheres de menopausa tornou-se pacientes jovens. Entendeu? Então, a gente vê muito mesmo. E eu acho que a pandemia, né, você trabalhar em casa e tudo, tipo, a aula foi tudo online, as crianças nas escolas, os trabalhos... Algumas pessoas em home office, eu estava esquecendo essa palavra. Home office, que aumentou demais o tempo de tela. Com certeza. Né? Está diretamente relacionado à doença, aos sintomas de olho seco, né? E como é, assim, o paciente de olho seco? Como é o paciente que chega pra gente? Né? Assim, porque na minha impressão não, no dia a dia é um paciente bem queixoso, né? Os sintomas que vocês mais notam que os pacientes chegam nos consultórios? Dor ocular, sensação de areia, o olho pode ficar vermelho, né? E é muito frequente e às vezes valorizado, né? É só um olho seco, mas o olho seco pode causar muitos sintomas e ser bastante incômodo, né? Interferir até nas atividades do dia a dia. E realmente, como Camila e Regina falou de forma muito certa, houve realmente na pandemia, as pessoas ficaram isoladas em casa, né? Em home office, as crianças em aula online, e aumentou ainda mais o tempo de tela.
consequentemente, aí a evaporação, né, do filme lacrimal, porque quando a gente tá na tela, a gente fica ali muito vidrado, esquece de piscar o olho, a lágrima evapora e dá uma sensação realmente desconfortável, pode dar um embaçamento visual transitório, né? Então são muitos sintomas que podem estar relacionados a muitas outras patologias, mas que estão inclusas no sintoma que pode dar no olho seco. E às vezes o paciente já chega no consultório, doutor, eu tô com... Chega muito, né? Eu tô com dificuldade na luz, né? Fotofobia. Tô com dificuldade para dirigir. Ou então tô com sensação de areia nos olhos, sabe? Já Chega demais. Já é a queixa, a procura. Às vezes a gente nem pergunta, eles já chegam dizendo, né? Já Ó, chega... doutora, olha, tô com uma visão embaçada, o olho vermelho coça, enfim, são muitos sintomas. Já chega dizendo, já isso. jogando pra gente. E é muito comum perguntar, e aí qual colírio você tá usando? E aí o paciente diz, não, um lubrificante que eu comprei na farmácia, mas aquele só pra lubrificar. E quando você vai perguntar, na realidade é um colírio que tem uma substância chamada nafazolina, né, que é um vasoconstrictor, e que na realidade não tá resolvendo nada, pelo contrário, tá piorando o problema do paciente, né? Que é aquele famoso azulzinho, exatamente, né? O colírio azulzinho. Só clareia ali o olho, às vezes o farmacêutico indica, e na realidade ele não tá tratando nada. Por isso que é importante o paciente usar um colírio realmente indicado pelo médico oftalmologista, que vai saber qual é o melhor colírio para o seu caso, né? Colírio também é uma medicação, querendo ou não, é um tratamento. Né? Agora sim, realmente, todo dia, não tem um dia de consultório que a gente não receba pacientes com sintomas de olho seco, né? Às vezes... E todas as idades, né? Faixa etárias. Antes era que já chega, né, a discutir quem é o paciente de olho seco, né? Qual o perfil do paciente que tem olho seco. Então, são, né, mulher, né, paciente mais idoso, pacientes que têm, às vezes, uma doença autoimune, né, usuários de lente de contato também. Usuários de lente de contato, pacientes que têm, por exemplo, problemas nas pálpebras, né, blefarite, que é muito importante a gente falar sobre isso também. Com certeza. Né? E assim, a gente pode dividir em fatores modificáveis e não modificáveis, né? Você ser mulher, ser idoso, você ter uma doença autoimune, você não tem muito o que fazer, né? Assim, já tá dentro do... tratar a doença de base, né? A doença autoimune. Tá dentro, ter às vezes um pterígio, né? Você pode tirar, mas assim, é uma coisa que... Mas assim, os fatores modificáveis que a gente pode mexer, são os fatores ambientais, né? Que a gente pode... Às vezes nem consegue mexer muito, porque tem muita gente que trabalha em ar-condicionado, diretamente com tela. Isso. Mas a gente orienta esses pacientes, né? Que a causa principal é isso aí. Então é o paciente que usa muita tela, ar-condicionado, poluição. Ventilador, às vezes na cara. Né? Fumaça, cigarro. Álcool também é importante, né? Lente de contato a gente já falou, não foi, Camila? Lente de contato, principalmente as gelatinosas, né? Aí realmente muitas vezes está associada à atividade laboral, né, do paciente, ou estuda muito e não tem como diminuir, mas na medida do possível, né? Tentar pelo menos não ficar na frente de um ventilador. Tentar outra coisa importante são medicações. E pacientes que usam, por exemplo, antidepressivo, antihistamínico, que são medicações para alergia. Então, tudo isso... Isotretinoína para acne. Isso que é o Rakutan, né? Assim, inclusive a gente faz avaliações, né? Junto com a dermatologia, a gente emite laudos para ver, né, a situação do antes e o depois desses pacientes com uso de isotretinoína. E também, atualmente, tem muita gente usando ansiolíticos, né, e antidepressivos. Então, é uma coisa que fica até difícil a gente dizer, não use. Não tem como você dizer não use, né? Converse com seu psiquiatra, se tiver um sintoma muito... recorrente, é uma coisa muito intensa, tentar mudar ou reduzir a dose, mas assim, é uma coisa também que a gente tem que perguntar na consulta, sim, entendeu? Com certeza. E que as pessoas não sabem, né, dessa associação, que algumas medicações podem contribuir para o olho seco. As pessoas não tem nada a ver. Hipotireoidismo. Isso, diuréticos, antidepressivo, antihistamínico, tudo isso são medicações que os pacientes usam, não sabem que pode contribuir para o olho seco, né? Vem para a consulta e eu pergunto, sempre que diz eu uso um antidepressivo, ansiolítico, eu pergunto, tem olho seco? Sente algum sintoma de olho seco? Né? Porque eu acho que é importante a gente, né, rastrear. Fazer uma busca ativa, né? Porque os pacientes às vezes acham que não tem nada a ver ou acham que o ardor tem outra causa, não associa que pode ser um olho seco. Né? Isso. E a gente falando assim, esses fatores modificáveis, né? Que é o uso de telas, ar-condicionado, a gente vê a mudança do perfil do paciente, né? Como Camila falou. Que antes
Era aquele paciente mais idoso, né? Pacientes, Mulher. mulheres em menopausa, ou então qualquer distúrbio hormonal, seja hipo ou hipertiroidismo também. Isso. Era E o que a gente hoje, visualizava mais. hoje tá mais jovem. O padrão digamos, o padrão pandêmico mudou totalmente, né? Tá mais os jovens, né? Então, Mais jovens. É bem amplo, né? criança até, né? Crianças também. Após cirurgia refrativa, né? Sim. Muito comum. Eu sempre É. falo aos pacientes: olha, seu olho pode ficar mais seco. Se já tem um olho seco antes de tratar o olho seco, porque depois vai sofrer um pouquinho no pós-operatório. Né? E é importante a gente assinar nas avaliações pré-operatórias, Fazer fazer uma um avaliação, exame né? de fenda para ver se o paciente já tem algum sinal, porque às vezes ele tem o sinal, mas não tem um sintoma. Exatamente. É diferente. Às vezes tem paciente que já vem Subclínico. com a queixa. Eu já tenho isso. Já tem outros, não, eu não sinto nada. Quando você vai ver, tem sinais de olho seco, né? Que é diferente, é subclínico ali. Então a gente tem que ficar ligado. Bem atento, né? com Bem certeza, atento. porque vai piorar bastante. Ele vai chegar brigando lá junto com o consultório, olha, doutora, eu operei, mas aí eu tô com olho seco agora, eu tô... Isso se E até no caso do PRK, né, a cicatrização pós-operatória, a revitalização do epitélio precisa de uma boa lágrima, Com né? certeza. Então, nos pacientes que têm olho seco, essa recuperação, pelo menos eu observo os meus pacientes pós-operatório de PRK, até mais demorada. Principalmente esse paciente fica muito no computador, eu digo, olha, faz parte do processo, recuperação, lubrifica bem o olho, né? Tudo porque é esperado. na cirurgia de superfície você acaba ablando ali as terminações nervosas. Exatamente. Então, assim, já é uma Interfere. complicação uma complicação não, né? Já é um sintoma esperado, Esperado. né? No Isso. pós-operatório. E geralmente, após alguns meses, volta ao que era antes, né? É, Então tem que ter todo esse conhecimento, paciência e isso. faz parte do processo. Então, acho que o olho seco, assim, no geral, a população tem que ter a noção e saber que o olho seco é uma doença. E que todo Não mundo é pode ter. Isso. Todo mundo pode está ter. susceptível Pode a ter. ter Se por causa você- do ambiente. Você sempre pode, você pode estar, você pode estar exposto a alguma coisa que possa, né, causar. Mesmo que seja transitório, você pode ter em Isso. algum momento. Atendi hoje ontem um paciente que viajou 14 horas no ar-condicionado, então assim, quando chega, tá sentindo o olho seco, mesmo que ele não tenha, né, tem uma Sim. lágrima boa, mas tá ali Naquele exposto no ambiente, momento, né? sofreu uma exposição Isso. de ar-condicionado e ficou com Inclusive sintoma. o clima, né, um clima mais seco, Isso. Você Pode- que morou em Brasília. lá é Lá- mais seco. Eu não tenho olho seco, então não sentia nada, mas é um relato muito frequente, né, lá. Das pessoas. Sim. Eu atendi também um paciente ontem que ele falando, ele é jovem, né, adolescente, passar a noite jogando, então assim, exposto a muita tela, já pisca menos e com ventilador na cara. Eita. Aí eu disse, olha, né, são vários fatores aí modificáveis que podem melhorar seu sintoma. Não adianta a gente ficar passando lubrificante, tratando se ele continua com a mesma Tem que fazer essa exposição ao mesmo orientação. tempo. É. Né? É uma orientação. Então, assim, todo mundo ele tá exposto a ter, né? Então, o olho seco, ele é uma doença e tem potencial de atrapalhar o dia a dia, né? E a gente... certeza. Então, a definição da doença de olho seco, né, é uma doença multifatorial, é uma doença da lágrima e da superfície ocular. Né? Inflamatória. Isso. Causando, né, distúrbio visual, instabilidade do filme lacrimal, né, e sintomas de inflamação. Então é um olho inflamado, né? Por isso que incomoda, por isso que fica embaçado, por isso que Pode dói, ficar vermelho. por isso que fica vermelho, porque ali tem uma inflamação. Não é simplesmente, meu olho é seco e tá bom, né? Se você ficar exposto cronicamente àqueles estímulos e não tratar, vai virando um ciclo vicioso. Isso. Não é? E lembrando também que é uma doença crônica, né? Teve até uma paciente uma vez que eu atendi, ela disse, não, mas não tem cura? Não tem cura, tem Tem tratamento. controle, né? Isso, tem controle. É bom frisar isso para os pacientes, porque às vezes eles se frustram, né, com o tratamento. É. Acham que... E muitas vezes o colírio que o médico passou depois para, né? Mas aí depois vão voltar os sintomas. E o tratamento também não é só com colírio, né? Isso. É, Eu ia existe. falar que a gente, como tem uma doença, né, que ela causa, tem essa inflamação, então ela causa danos na superfície ocular, né? Então, às vezes, só o lubrificante não vai dar conta, né? Porque tem a inflamação. E é muito comum a blefarite, né? Que é a inflamação da pálpebra, disfunção da glândulas de Meibomius, que a gente tem glândulas de gordura na pálpebra. E isso vai interferir na primeira camada do filme lacrimal, que é a camada Na camada lipídica, e lipídica.
consequentemente, vai ter a evaporação mais fácil da lágrima. Então, se você só passar o colírio e não tratar a blefarite, não vai Não vai talvez ter melhorar. tanto efeito, né? Então, tem que lembrar de tratar Isso. a blefarite. E a gente comentar aqui, né? E conscientizar a galera da importância do filme lacrimal, minha gente. Que filme, a lágrima não é feita só pra gente chorar. E não é É só verdade. água, né? Não é Tem só várias. água. Tem muita coisa dentro da lágrima aí. Tem muita coisa. A lágrima é Muita. super complexa, super importante. E ela é fundamental Fundamental. para manter uma superfície regular, Com uma certeza. superfície refrativa. Ela tira debris, sabe? Ela evita infecção, então ela protege nosso Isso. olho. É uma barreira. Inclusive, né? o paciente Isso. que não consegue piscar, né, que tem alguma paralisia, não vai estar lubrificando o olho, pode até desenvolver uma úlcera, úlcera né? de exposição. Pode até cegar, né, no Isso. caso muito mais grave, simplesmente por não conseguir piscar. Então, é É realmente muito visto em quadros de paralisia facial, né? isso. Pacientes que não conseguem piscar e aí não Isso, procuram então, atendimento e evolui para úlceras de exposição. Exatamente. Camila trabalha no trauma, né? Tem Camila? muito, Tem pacientes na de UTI, muitos. E o pessoal não sabe, tem, assim, não pelo faz a menos oclusão isso. correta Exatamente, tem e que evoluir. evolui. A Evolui, equipe- perfura. Isso, de UTI, eu acho que você deve ser chamada travada. E aí, Sempre. imagina você perfurado, né? Ter um olho perfurado Sempre, simplesmente gente. porque não ocluiu. Basta colocar uma pomada, né? E um micropore Só para Fechar. fechar a pálpebra. Isso. E isso evitar um problema, né, tão mais grave, podendo até perder a visão. Eu já fui avaliar também uma criança lá Lá no que trauma. perfurado. Perfurou. É triste, né? Assim, é tem evitável. paralisia, isso. Então não fechava, não piscava. Então você vê, minha gente, a importância da lágrima. Então, não menosprezar a lágrima. A lágrima é fundamental. E é né? muito menosprezada, né? Não é. Os pacientes vão lá, compram qualquer colírio mais Qualquer barato, coisinha, acham que é tudo igual. É. E a não lágrima é então, assim. Isso, a lágrima tem três Três camadas. camadas. Né? Quer falar como das camadas, assim, Vamos lá. dos tipos? A camada lipídica, né? Isso. Tem a camada aquosa e a camada de mucina, né? Isso. E aí, com essas três camadas, a gente tem dois tipos de olho seco, né? O olho seco de origem evaporativa, que é essa que está mais frequente, que está É mais relacionada em pacientes jovens, exposição de tela, e a lipídica, que está relacionada a essas doenças de base, né? Como Isso. autoimunes, Isso. mulheres em menopausa, enfim. Jogre, Jogren, né? Que é bem comum, Sim. né? Na reumatologia. artrite reumatoide. Isso, as colagenoses de uma maneira geral, né? E aí tem que Isso. tratar a doença de base para você Isso. evitar justamente. Então a gente já entrou na classificação do olho seco, né? A classificação, então, a gente tem a deficiência aquosa, né? E a deficiência e o olho seco evaporativo. E evaporativo. muitas vezes as duas associadas, né? Também. Isso, a gente não diferencia, esse paciente tem só isso. Às vezes, a Mistura, maioria das né? vezes ela Fica tá... misto, né? Isso, ele tem os Os dois dois componentes. padrões. E assim, o que a gente trata no dia a dia, que é mais comum nos consultórios, é o olho seco evaporativo, né? Que a gente vê, tem associação, mas é paciente mais que, né, que usa telas, por exemplo, que a lágrima, né, tem... É o fato dele ficar com o olho mais aberto, sem Isso. piscar, né? Aí predispõe mais à evaporação. tem algum problema da pálpebra, né, como a Marcela falou, Uma blefarite, porque para a gente produzir, né, a lágrima, essa primeira camada, a camada lipídica, é a camada oleosa, né? Exatamente. E essa camada oleosa, ela é produzida pelas glândulas de Meibom's, isso. E que vai tá no impedir essa cílio. evaporação rápida da lágrima, Isso. né? Vai conter ali a camada aquosa. Isso, e como ela segura a lágrima do olho, né? Então, Exatamente. ela forma um filme protetor, né, que vai impedir que essa lágrima que ela evapore rápido, né? Então, se a gente não tiver esse óleo nessa camada lipídica boa, então com certeza a lágrima vai se Evapora embora, rapidinho. vai evaporar, né? A camada aquosa, que é a maior camada da lágrima, né? A maior quantidade é a camada aquosa. Às vezes tem doenças que afetam diretamente a Na glândula aquosa, né? lacrimal, por exemplo, né? Mas assim são Menos mais, comum. mais idosos, Doenças tem autoimunes, doença né? Que vai autoimune. atacando já diretamente, Isso, né? atacar a glândula lacrimal, algum problema de autoimune mesmo, né? Jogren, que a gente não vai especificar tanto aqui, É. né? E a evaporativa, que é a que a gente trata mais no dia a dia, né? E no consultório, no dia a dia, como é que a gente vai diagnosticar? Se chega um paciente, às vezes ele diz, não tenho nada, né? Não tem sintoma, mas a gente vê que tem sinais, ou então ele já chega com sintoma. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Geralmente vocês fazem como? Para dizer que tem olho seco. Anamnese, né, para ver se ele tem sintomas de olho seco inicialmente, né, que é a entrevista que a gente faz antes de cada consulta.
E posteriormente os exames oftalmológicos, né? Os testes que a gente faz para avaliar se o paciente tem olho seco ou não. Avaliar também a Tempo de pálpebra, ruptura né? também. Isso. De ruptura, avaliar a coloração de córnea, né? Ver se tem algum defeito epitelial, ceratite, alguma Isso. lesão mais extensa. Fator, né, de lesão mesmo Isso. do tecido. O bordo né? palpebral é muito importante também ser avaliado, fazer a expressão das glândulas meibômios, Exatamente. né? Tudo isso é importante. E esse tempo de ruptura, geralmente a lágrima, né? Uma lágrima saudável rompe após 10 segundos, como a gente chama assim, no exame. E tem paciente que rompe com 3 segundos, né? Então isso é um sinal de olho seco já mais E importante. até menos, né? A gente pinga aquele, não sei se para o pessoal saber, né? A gente pinga aquela fluoresceína, que é Aquele colinho colírio laranjinha, amarelinho, né? todo mundo já saiu do É. consultório oftalmológico pintado alguma vez na vida. pede o paciente piscar e ele abre o olho, né? Então a gente vai contar o tempo do piscar, né? E da ruptura desse E aí a fio gente lacrimal. consegue ver realmente essa ruptura, né? E após essa ruptura, a gente sabe que vai evaporar aí. A gente consegue quantificar o tempo que a lágrima dura, né? Assim, na superfície ocular. Ela intacta, né? Se durar menos de 10 segundos, então, né? A gente classifica Tem testes mais moderado. específicos, né? De Schimmer, mas aí já é uma coisa mais técnica. E, enfim, é consulta oftalmológica e a história clínica. Sintomas e Hábitos algum de vida, teste, né? Isso. Hábitos de vida do paciente também são muito importantes. No dia a dia mesmo, é um bom exame de lâmpada de fenda, né? Você vê os Resolve muita sintomas, coisa, né? Você fazer um bom exame ali e olhar a pálpebra, porque às vezes o paciente nem sabe que tem, né? Blefarite, nem sabe que tem meibomite, né? A doença da glândula do meibômios, Sim. que é um fator principal associado. E muito comum, né? Muito comum mesmo. É muito comum, isso. Então aí depois a gente vai, né, faz os exames do BUD, que a gente chama que é o break-up time, que é para ver o tempo de quebra. E vai juntando, agregando, né? Agora, nos protocolos tem aqueles questionários. Sim. Não tem? Que alguns colegas gostam de Aplicam fazer. antes, né? Antes. Antes de entrar no consultório, entrega ao paciente, ele fica lá Isso. respondendo. Aí, se você tiver, né, você vai pontuando. Tem a pontuação. A pontuação e pontua e depois, assim, a pontuação, os sintomas associados a um teste positivo. Aí, e sim, justamente consegue também, né, conseguir definir se é leve, moderado ou severo. Nem todo olho seco é igual, né? Tem um olho, a maior parte é leve, tem aqueles casos muito graves que não, graças a Deus, não é a regra, né? Isso, não é o comum. Mas existe também graduações, né, de olho seco. Todo olho seco é igual. E eu peguei aqui só pra gente ver esse questionário. Tem um questionário que eu achei bem tranquilo, que ele é bem assim, bem fácil, que ele é auto-aplicável, o paciente lê e já consegue responder. Então vou fazer com vocês aqui. Mas você disse que ninguém tem olho seco, né, minha gente? Vamos lá, né? Vai que alguns tem, sabe, que eu tenha, né? Eu uso lente de contato, vamos lá. Bora, tem fator de risco, né, Camila? Já tem um fator de risco importante. Uso da lente de contato. Trabalhar em ar-condicionado. Tela. 3 fatores. 3 fatores. Marcela já tem também. E já fez cirurgia. Foi. Ar-condicionado. Usa E tela tela. também. 3 fatores de risco. 3. Graças a Deus, nosso uso de tela também não é tão intenso, né? Não é aquela coisa exagerada. Que passa o dia todo não. ali. Mas a gente usa também. Então, bora lá. Ele fala primeiro se você tem na última semana, certo? Se você sentiu algum desses sintomas. Sentiu sensibilidade na luz? Não. Não. Você sentiu o olho coçar? Não. Não, coceira? Não. Sentiu sensação de terra? Sensação de corpo estranho, que é um sintoma bem comum que a gente Muito vê, comum. né? E não só em olho seco, né? Assim, os sintomas se entrelaçam, por isso que é importante a avaliação oftalmológica. Isso. Você às vezes pode achar que olho seco é outra coisa, né? Sente dor nos olhos, algum tipo de desconforto? Nenhum. Não. Sim, inclusive, às vezes vem paciente, né, com dor. Ai, tô com dor. Será que é a pressão do meu olho que tá aumentada? Falou que é glaucoma. Ai, será que eu tô com glaucoma, né? Só se assim for um glaucoma agudo, uma pressão altíssima, que você vai sentir alguma coisa. Mas geralmente o glaucoma é doença silenciosa, né? O paciente não vai sentir nada. E pode ser um sintoma de olho seco. Pode, as pessoas, né, não têm esse conhecimento. Sensação de terra também vem muito, né? Os pacientes. Muito. Bora lá, vocês não estão botando nada. Às vezes até mesmo. acha que tem algo dentro do olho, né? E a gente também lá não tem nada. Né, você com a superfície seca, né? Pra piscar, aquele trauma ali mecânico dá uma sensação assim. Principalmente se ruim. tiver uma ceratite, né? Isso, também. se tiver alguma lesão já.
Não pontuaram nada, viu? Visão borrada? Não. Não. Baixa de visão? Algum Não. embaçamento, alguma coisa? Não. Baixa de Não. visão? Não sentem nada. Certo. Então, bora para o próximo. Lembrando, desculpa, Camila, que essa baixa de visão é transitória, né? Depois que pisca, a visão melhora. Mas quando o filme tá, a lágrima tá evaporando aqui, a superfície tá irregular, né? A luz vai entrar no olho, a primeira camada é a lágrima. Então, se isso aqui tiver irregular, você vai ver embaçado. Mas E é importante transitório. isso, que se você tiver um embaçamento persistente, né? Alguma coisa é. mais É o filme grave, lacrimal, mais o grave, filme lacrimal isso. funciona como um meio óptico, né? Isso, É uma com lente, certeza. né? É uma, Exatamente. a primeira. A A primeira primeira, lente. são várias. São várias, é a É a primeira. primeira lente do Então, nosso se você sistema. tá embaçado, piscou, melhorou, né? Embaçou de novo, piscou, melhorou. Então, já ficar atento que Pode ser um olho seco. Pode ser olho seco. Coisa importante. Então, vamos lá, meninas. Em relação a alguma limitação da atividade do dia a dia. Tiver alguma limitação na última semana para ler, Não, para dirigir à noite? Não, não. Não. Para trabalhar no computador? não, Nenhuma limitação. Assistir TV? Não. 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 Vocês não estão pontuando nada. Realmente, É bom para os ouvintes, né? As pessoas vão vão assistir o pontuando, podcast, vão fazer o teste em casa, né? Para ver como é que tá isso. isso. Porque assim, tem essas perguntas, mas ele pergunta o tempo todo, sabe? Na maior parte do tempo, você vai graduando. Isso. Isso. Mas só é você escutar os sintomas, já pode ter uma noção. Vai pensando, né? Em casa, isso aí eu Uhum. sinto, isso aí eu sinto. É importante. E essa questão da limitação da atividade também é um sintoma comum. Pessoal, doutora, eu não estou conseguindo trabalhar, né? Tá embaçando Embaça muito. para eu ver computador para trabalhar, para dirigir. Isso é bem importante nesse questionário, né? Então, bora lá então. Algum desconforto em algumas situações também na última semana, certo? Algum desconforto em áreas com ar-condicionado? Não. 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 Lugares com baixa umidade, lugares muito secos? Não. Nós éramos em Brasília. E é porque eu não viajei, senti nada. né? Eu não senti nada Pois na minha é. viagem. Não senti, Não não. sentiu nada também. Não. Algum desconforto em vento, assim, tempos com mais Falar vento. em vento, algo muito comum é quem anda de moto com a viseira aberta, né? Que é aquele vento deixa o olho mais seco, que Sim. às vezes entra até um corpo estranho. E é muito frequente. E esse pessoal gosta de um colírio azul, viu? Colírio azul é no bolso, viu? Tem que ter esse cuidado. Esse olho ardendo É aí é verdade. o vento deixando seu olho mais seco. Eu já atendi o paciente, Eu também era já. motoboy, e tava com a viseira aberta, mas aí era um corpo estranho, né? Acho que foi um besouro, uma pata, Eu alguma acho coisa. que todo mundo já atendeu algum, Não, sempre né, tem, de sempre moto com um corpo aparece. estranho, viseira No aberta. trauma já Fecha a pergunto viseira, logo. né? É muito Tava comum. sem viseira. Já perguntava sem viseira, né? Tava. Eu pergunto, por que você não fechou a viseira? Já vai aquele trabalho educativo ali, né? Com certeza. Gente, então, vocês não pontuaram nada. Pois Nada, é, dica de graças nada a nenhum. Deus. Somos exemplos, né? O conhecimento tá teórico na prática dos pacientes, mas a gente tá Mas veja, é um questionário, eu Sim. acho que é bem Prático, bem né? aplicado, né? Assim, os sintomas ele vai realmente, né? Ele avalia os sintomas do dia a dia que os pacientes vêm reclamando. E eu acho que é super tranquilo de aplicar. E tenho certeza que o pessoal vai pontuar. E eu tenho certeza que as pessoas não têm essa noção de que o olho seco, né, tão assim, desvalorizado, pode causar tudo isso. É verdade. Gente, depois contem a gente se sente algum desses tipos de sintomas, né? Pra gente poder ajudar vocês. Porque se tiver alguma coisa, se estiver incomodando no dia a dia, Faça uma consulta, né, com o isso, oftalmologista. procurar o oftalmologista para não, né, usar nada errado. Enfim, né, a gente conseguir acompanhar e orientar melhor, né? Super importante. E vamos lá, né? Então, o paciente veio pra gente, já chegou dizendo que tá embaçado, já chegou dizendo que tá com o olho vermelho, né? A gente fez lá, aplicou o questionário, ele pontuou, certo? Fez uma pontuação, né, significativa, a gente olhou na lâmpada de fenda, tem aquela quebra do filme lacrimal precoce, né? Tem uma ceratite pontática, que já é uma inflamaçãozinha da córnea. E aí, como é que a gente vai tratar? É só lubrificante? Como é que a gente vai começar? O pontapé inicial desse tratamento. Alguém quer começar? Cada dizer- caso é um caso, né? Eu Isso. sempre, medicina não é uma ciência exata e
Eu considero a anamnese realmente assim uma investigação. Você tem que perguntar o sintoma, tem que perguntar quais as medicações que o paciente toma, qual o estilo de vida dele, se fica Doença de muito base, portador, né? se tem alguma patologia de base. E a partir disso, tomar, juntamente com o exame clínico, né? Tomar a conduta. Se for um paciente com blefarite, tratar blefarite, sempre a gente tende a passar um lágrima artificial, mas eu pelo menos, e é uma pergunta muito frequente dos pacientes também, né? É tudo igual? Porque chega lá na farmácia, compra qualquer um mais barato e é tudo a mesma. Não é. Então, o oftalmologista que vai ver qual o colírio mais indicado para o seu caso, né? Se é um olho seco mais leve ou não, se é o paciente usuário de lente de contato, de preferência usar um colírio sem conservante. E uma coisa que a gente estava conversando, né, antes de entrar no ar, que quando a gente vai na farmácia, a gente vê uma prateleira com milhões de colírios ali. Então, assim, tem opção para tudo, né? Você e vários valores também. Tá lá o colíriozinho azul, básico lá, né? O paciente também é mais barato, por isso que o paciente já pega. Mas assim, são muitas opções e o paciente não vai saber qual escolher. Acaba, claro, indo no mais barato, achando se o colírio azul tá lá no meio E dos acha que tá lubrificantes, fazendo bem, né? Isso. Acha que tá... Eu acho que o primeiro passo, assim, para você começar a iniciar o tratamento desses pacientes é você ter uma conversa com ele, falar da doença. Eu acho que é importante conscientizar, né? Conscientizar, porque tratar e ele continuar ainda fazendo as mesmas, né? Tipo, se expondo muito, não tendo noção do que os fatores de risco, vai adiantar muito, né? Esses fatores modificáveis, né? Que a gente Isso, pode conversar, tentar pode- ajustar com ele, né? O que pode diminuir, ou pode retirar. Medicações também são importantes também, porque a gente pode ajustar com o paciente. Se não pode tirar, a gente conversa, ver como é que pode. A gente pode até encaminhar para o especialista Isso, dele, por exemplo, o isso. psiquiatra, né? O reumatologista. Eu acho por que o exemplo, primeiro passo é a conscientização, né? Essa conversa com o paciente. Para depois você ir botar E o uma lágrima tratamento, facial, né? E esse tratamento do olho seco a gente faz realmente por estágios, né? Isso. Então, o primeiro estágio é quadro mais leve, né? a conscientização, né? É Isso. conversar, é explicar os fatores de risco, é a gente Lubrificar. tentar... E até mesmo pacientes graves, falar que é uma doença crônica, que ele pode recidivar, agudizar essa doença, entendeu? Então ele vai ter momentos de retorno, para também não ficar aquela frustração de dizer, não foi um tratamento efetivo. Foi efetivo, né? Melhorou naquele momento, mas ele tem uma doença de base, ele tem tem... que continuar né? o tratamento. A gente usar, né, lubrificante. Uma coisa importante também dessa primeira fase, né, desse primeiro estágio, como a gente já comentou aqui, é se o paciente tiver blefarite ou mebomite, o paciente, a gente tratar e fazer a limpeza dos cílios. Gente, que a gente vê que na prática é difícil. É difícil. Sabe o que é que eu digo aos pacientes? Passa no banheiro, vai tomar banho, deixa lá o shampoozinho, porque é mais prático. Faça uma compressazinha antes, entre com o olhinho já com a compressa já morna e já faz as massagens, já faz no banheiro. Porque aí não tem Já como, facilita. né? Ele já tá É. lá no banheiro. Já deixa o shampoo lá. Já tá né? lá. De preferência com água morna, né? Se tomar banho com Isso. água morna. Eu acho que Melhor. fica mais fácil de aderir do que você faça 5 vezes ao dia, não vai fazer. É difícil. Não E também faz. assim, é tão corrido, você não vai parar. Não vai. Peraí, vou aqui. Aí você... Porque também não é só esfregar e tchau. Não é assim. Tem que massagear, massagear, um massagear, minutinho, é você só tem 2 segundos. Demanda um tempo, né? Você tem que deixar um tempo exclusivo para aquilo, né? E geralmente quando você tem que ensinar como é essa limpeza palpebral, não é só, né? Esfregou E também não pronto. pode esfregar os olhos de todo jeito, né, gente? É. Tem que ter cuidado com a córnea, né? Tem que Então, ter assim, cuidado. eu oriento sempre fazer, né? Primeiro fazer a compressinha morna, Sim. para amolecer aquela secreção, para a gente conseguir drenar Facilitar, mais né? fácil, né? E uma compressinha morna, eu acho que uns 5 minutinhos, sabe? Um calor seco, porque às vezes calor úmido, o paciente bota uma aguinha quente com algodão, que geralmente é o que mais faz, mas no instante fica frio, né? E hoje em dia tem aquelas máscaras específicas, a gente pode botar no micro-ondas, né? Tem máscara específica para a gente fazer compressa. Então você bota ali a compressinha, 5 minutinhos, já dá uma amolecida. Depois da compressa, faz a massagem, né? A massagem para drenar essa secreção. Então de baixo para cima, Se for né? na parte inferior, né? Então, superior de cima para baixo para drenar a secreção. Por último, limpar. Aí eu oriento limpar com um cotonetezinho, também se for usar um shampoo neutro, né? Mistura, dilui um pouquinho de shampoo em água,
faz a misturinha e passa o cotonete, né? 10 vezes embaixo, 10 vezes em cima, pra terminar. Então, né? Pronto, faz É o isso processo. também. Já tá no banho, já tá Faça ali 5 no vezes ao banho. dia. Não faz. Não faz. Tem como. Não tem como aderir. Se pelo menos fizer higiene, né? Lavar no banho com água morna já é alguma coisa. Já ajuda muito. Já. Se fizer isso 2 vezes ao dia. E lembrando também que a gente usa muito shampoo infantil neutro, né? Mas que também existe gel, existe leicinho. Específico para fazer essa higiene, né? De cílios e O shampoo neutro é uma opção boa e barata, né? Mas tem pacientes que reclamam. Que já vinha, doutora, isso que ardeu. E tem que diluir, né? Porque se colocar realmente direto, já teve paciente se queixando, assim, ele colocou direto e vai arder, mesmo sendo para bebê, então tem que diluir. Você não vai jogar o shampoo, né, no diretamente. Não, então, assim, tem pacientes que eu geralmente passo, você explica as opções, né? Então, eu falo que o shampoo resolve, é uma opção boa, e às vezes o paciente não gosta, volta dizendo que ardeu, aí eu passo as opções específicas para a limpeza dos cílios. Até porque tem um custo, né, mais É caro. muito caro. É caro. E para Sabe, esses pacientes que tem que usar todos os dias, né, então é um tratamento prolongado. E essa questão do cílio é muito importante, porque vai interferir diretamente na camada lipídica, né? Por falar em cílios postiços, maquiagem, né? Tudo isso também contribui. Cílios permanentes é pior ainda. Tirar sim, aquela alongamento. colinha. Nossa. Não é alongamento, Extensão nem de sei, cílios. como é. Extensão de cílios. Extensão de Extensão de cílios. cílios. E sempre tirar bem a maquiagem, né? Quando fizer uma maquiagem todos mais os dias. pesada. Às vezes passa maquiagem na linha d'água, né? Aí entope Não pode, as glândulas. gente. Então, gente, tenho certeza que o pessoal E faz parte tudo do isso. dia a dia de todo mundo, né? De todas as mulheres. Assim. E Então, maquiagem. Eu nem uso mais na linha d'água, né? Não uso mais. Oriento meus pacientes a não usarem, mas a gente sabe que muita gente usa. Agora, essa questão do cílio é interessante, porque eu postei recente no Instagram uma paciente minha que fez extensão e não limpava os cílios. Então, minha gente, tava uma blefarite importante, sabe? Ela com sintoma. Eu filmei pra ela ver como é que tava. Porque às vezes a gente fala, o paciente não acredita. É verdade. Porque não vê, né? Achar Não porque consegue é preconceito visualizar, com esses né? cílios. Mas não preconceito. é. A última que eu atendi com extensão de cílio tinha bastante cola. Não tinha nada no olho em si, apesar do olho estar inflamado, mas fica um excesso de cola ali, né? Que vai acumulando. Sim, eu já atendi urgência, paciente com alergia à cola que foi usada. Veio na urgência oftalmológica com E alergia. tem vídeo na internet, né, que a gente vê tudo, de paciente que teve uma queimadura química pela cola, a pessoa que foi fazer, Já atendi né? já no trauma. É Pacientes realmente... Pós extensão, né? Foi com alergia. Com a cola que caiu dentro. na córnea e fez uma queimadura. Tá vendo, gente? É muito- Eu já atendi assim, uma não pode paciente com um cílio que ficou voltado pro olho. Diga. Fez a extensão ao contrário. Não, todos pra fora, mas tinha um dentro. Um pra dentro. Tocando a córnea, assim, ó. Ela muito não incomodada. pode fazer em qualquer obviamente. lugar. Tem que ter muito Pode cuidado. fazer, gente. Vamos fazer, O não. ideal é não fazer, né? O ideal é não fazer, né? Mas se caso tiver. faça, tem que ter todo um E cuidado. uma coisa interessante que eu fui comentar no salão, que a gente vai para salão fazer unha, e ela me disse que é orientado, né, as pessoas quem faz extensão, que não pode limpar. Eu achei que acho que limpar deve ser sai pra o cílio, né? como assim, gente? Mas deve ser pra não limpar. sair, mas imagina, vai Gente, não acumulando ali pode. um monte de coisa, né? Não, e nas festas, tudo. Mas não é difícil, né? Então, assim, né? O primeiro estágio é educação. Né? Você orientar, informar. Que é o que a gente tá fazendo aqui, né? É É muito importante esse tipo de iniciativa. isso. Então, gente, para quem pontuou ali no questionário, né, alguns sintomas, a primeira coisa, a fase 1, assim, do tratamento de olho seco é a educação. Então, saber da doença, os fatores modificáveis que a gente pode tentar no dia a dia. Isso. Melhorar, que é o quê? Ar-condicionado, Excesso de mais tela. uso de telas, né? Ventilador, Ventilador, poluição no geral. cigarro. Né? Cigarro, né? Tentar, Isso. se você usa algum tipo de medicação, Ver né? se pode modificar. Isso, usa né? Isso. antidepressivo, antialérgico, tem paciente com rinite, né? Que Uhum. toma aquelas medicações antialérgicas o tempo todo. Então, ali pode dar sintoma de olho seco. Paciente que está tratando acne, né? Que aí usa isotretinoína. Né?
Mas ao menos assim, é um orientar. tratamento com tempo para começar e tempo para terminar, Isso, né? é, Então, Tem um acompanhamento mais de perto mais com a próximo, gente, né? Mas são os fatores, assim, essa orientação, né? Usar um lubrificante, né? Passado por um oftalmologista, usar regularmente, fazer a higiene dos cílios, né? E se a gente, então a gente passou isso para esse paciente imaginário, né? Então ele fez tudo isso e mesmo assim ainda continuou com sintoma. Aí a gente já parte para a etapa 2, né? Que vai ser o quê? A gente pode usar Corticoide tópico, corticoide, mas eu ia falar assim, ômega 3. em relação aos lubrificantes, né? Usar sem conservante. Se for um lubrificante que você precisar usar mais de 4 vezes, 5, 6, usar direto, como a gente passa na cirurgia refrativa, por exemplo. tem que ser sem conservante. Usar colírio sem conservante. Porque colírio não é tudo igual. Né? A gente tem colírios com conservante e sem conservante, né? E tem colírios com viscosidade maior, com uma viscosidade Isso. menor, né? Por isso a diferença de preço, né? Isso. Tem uma tecnologia melhor. Como os colírios, né? Assim, a gente vai usar muito e o conservante pode agredir a superfície ocular, então se você precisar usar muito a gente já passa uma lágrima sem conservante. Existe gel também, né? Ocular. Passa mais Gel, tempo, né? isso. O paciente usa mais tempo. Em relação mais a tempo outras às medicações, né? Já que é uma doença inflamatória, então a gente pode usar o quê? Corticoide tópico. Corticoidezinho para melhorar, para desinflamar, né? Dependendo da gravidade também. A gente vai graduando a intensidade do corticoide, né? Às vezes baixa potência, mais alta potência. Começa com baixinho, né? Depois aí vem Preferência. avaliando esse paciente, vendo se tem alguma ceratite também. Se tiver uma ceratite meio suspeita de botar um antibiótico para não correr o risco. Às vezes tem casos mais graves, né? Mais refratários que a gente pode usar ciclosporina, que já são, né? Imunossupressoras. Seria já, no caso, né, bem mais É. grave. Se for Custo refratário. maior, mas realmente aumenta ali a Mas produção. como não é assim, no dia a dia, né? Às vezes O passa. ômega 3, né? A gente usa muito. Sim, são Pra melhorar as cápsulas, né? a A camada. suplementação para melhorar dietética, a né? lágrima, né? Que é ômega 3 que a gente tem as medicações específicas que a gente pode passar também para o paciente para melhorar essa qualidade da lágrima. Porque eu gosto de falar muito em qualidade da lágrima, né? O olho seco, ele não tem uma lágrima, paciente de olho seco não tem uma lágrima saudável, isso. Então a gente tem que tentar melhorar a qualidade da lágrima, né? Independente do tipo de olho seco, né? Se é por deficiência aquosa, lipídica, a gente tem que tentar melhorar essa qualidade da lágrima. Avaliar bem as pálpebras, porque até no envelhecimento, né, que o paciente pode ter um ectrópio, uma pálpebra mais flácida, então essa lágrima ela não vai escoar bem para o ponto lacrimal, e só isso aí já é um fator de risco também para o olho E aí seco. também não adianta a gente tratar o olho seco e a o paciente pálpebra- lá com a pálpebra ruim. Né? Exatamente. O ectrópio, realmente, né? Que é Um a... lagoftalmo, né, que é a pálpebra sem óculo, sem fechar completamente. Então, Qualquer tudo isso. alteração de borda palpebral vai alterar, né? Porque vai expor mais, né? A Isso. evaporação, a lágrima. Isso, porque a pálpebra, ela é importante, né? Tanto que tem as glândulas de Meibomius na pálpebra para produzir, né, a parte lipídica, como ela é importante para drenar essa lágrima. Exatamente. Né? Então, o fato de piscar é muito importante. E das pálpebras estarem, né, na posição anatômica correta, vamos Pode dizer estar assim. um em cima e embaixo. Quer dizer, é um em cima e embaixo, né? Tortas, né? Flacidez, né, ou uma flacidez. paralisia, enfim. Isso, como a gente falou, o paciente de UTI, que comentou que ele não consegue fechar, Isso. né? Fica ali aquele lagoftalmo, aquele espacinho ali, né? Aquele Então, olho as vendas, exposto, né, ainda mais no exposto. ar-condicionado, né? Que o TI, o ar-condicionado geralmente é bem frio. Então, Evolui rápido, viu, para uma úlcera? Muito rápido. Um olho ali, imagina, exposto. Um ambiente, Oxigênio. né, contaminado. O paciente usa oxigênio às vezes, né? Então, e a gente fala muito em tela, mas assim, qualquer atividade que exige uma atenção maior, né? Uma leitura mais prolongada, um livro mesmo, mas você fazer uma leitura assim, que tá prestando atenção, esquece de piscar o olho. Isso também pode contribuir para a evaporação da lágrima e o olho Isso. mais seco. às vezes São inúmeras, né? As causas. às vezes tem, geralmente, né? E geralmente o paciente, quando eu pego um olho seco mais refratário, geralmente os pacientes, né, pós-cirurgia, às vezes eu deixo um leite de contato, sabe? Sim, Para manter, também. para tentar melhorar, né? Um provisório também, botar lente de contato.
contato, faz o tratamento, né? Depois a gente tira. Em casos muito graves, pode-se usar até a lente de contato escleral Sim. para um olho Porque ela, mais como seco. bota o soro ali, Isso, a água ela vai. exatamente, deixa o vai olho mais... mais Assim, seria um caso bem mais são casos extremos. Uma câmera úmida, né? Isso. O que mais que a gente tem? As tecnologias que a gente estava falando aqui, novas tecnologias, luz pulsada, né? Tem a luz pulsada, né? E também a pulsação térmica, Isso, que é que bastante são- utilizada nessa que parte não- tecnológica, né? Não é acessível, assim, Não, no dia a alto dia. Não é tão custo. comum, né? Muito frequente. Mas é uma tecnologia que está chegando aí, está Tem lugares que mostrando também tem alguns benefícios, né? o spa dos olhos, né? Isso. Esses lugares têm Tem, esses equipamentos específicos para olho seco. exatamente. né? E no paciente que tem aquele olho seco mais grave, então assim, que realmente impacta no dia a dia dele, ele vai querer o melhor tratamento possível, né? Então, Com certeza. você paga realmente bem caro por uma tecnologia que vai melhorar a lágrima. Tudo depende do estímulo que você tem, assim, da circunstância, né? É igual a adaptação de lente de contato que a gente comentou no episódio de ceratocone. A lente rígida ela é muito incômoda, mas ela dá uma visão tão boa que o paciente topa, né? Não, eu vou ali. Então tudo Vou depende da tentar, né? motivação. Exatamente. Se o olho seco tá realmente interferindo muito, sabe, prejudicando muito, e o paciente, né, trata e não melhora, então ele vai topar pagar. E a gente afeta a qualidade de vida, né? Ele deixa de ter as horas de trabalho efetivas, né? Isso. E eu falei da lente escleral, eu lembrei do soro, que é muito comum o paciente ou o coloriozinho azul da farmácia ou ficar Sim, lavando com soro. É, E assim, não tem problema, caiu alguma coisa no olho, a gente orienta a lavar imediatamente, mas não fazer do soro um colírio, porque o soro não é colírio, ele não tem a substância, é muito O mesmo diferente pH, o né? componente da lágrima, então Isso. termina piorando o problema, ao invés de melhorar. Então, Às vezes irrita mais, né? o soro ele não é colírio, é para uma lavagem assim esporádica. é um tratamento. Então, assim, é muito individualizado. Minha gente, não é lubrificante para todo mundo, não é só lubrificante que resolve. Então é muito. Depende Mas muito praticamente todo mundo vai usar lubrificante. E é o primeiro, né? É, o primeiro Mas não que vai- necessariamente só o lubrificante vai resolver. Olho inflamado só lubrificante não adianta. Tem que tratar a inflamação. E se você não tirar a causa, por exemplo, blefarite, se você usar só lubrificante, você não vai fazer nada. Porque vai estar lá a inflamação. A lágrima vai continuar ruim, vai continuar sem lipídio, entendeu? Vai continuar sem, então, ruim. A gente já falou, foi bom, né? Falou bastante sobre olho seco, Com certeza. as causas, os tipos, Tratamento. os tratamentos, né? Bora agora falar das perguntas dos consultórios, do dia a dia, né? Pergunta de consultório. A gente fez umas perguntas, não foi, Marcelo, aqui? Foi. E o paciente, a galera interagiu. Interagiu. Deixa eu aqui. Tu lembra as suas perguntas que o pessoal fez pra gente poder responder? Eu lembro do meu primo, que ele é médico, só que ele é generalista, né? Terminou a faculdade recentemente e ele perguntou como suspeitar de olho seco no pronto-socorro. É interessante. Ele não é oftalmologista, né? Não. Então, no geral. Ele é no um geral. médico que está curioso para Isso. diagnosticar olho seco. Tá doido pegar um olho seco. E às vezes até a gente pega um clínico passando os colírios aí que não deveria passar, né? Porque às É, vezes acha que verdade. mal não faz, mas passar um corticoide numa úlcera, o problema vai É. ser grande. Então, o ideal em casos mais severos é encaminhar para o oftalmologista, né? Se tiver uma queixazinha mais leve, um ardor, sem vermelhidão, sensação de corpo estranho, que aí pode de fato ser um corpo estranho, aí pode passar um colírio lubrificante e se Mas não melhorar, sempre orientar. Eu acho o seguinte. ir pro Eu oftalmologista. vou dar minha opinião. Conte a sua opinião. Nesse caso, é muito difícil você dar um diagnóstico sem fazer o exame clínico. É muito difícil. Um olho vermelho, um olho irritado. Não tem como você Porque descartar olho corpo olho- olho você não tem como, vermelho, né? Por Ele isso que eu pode ser um VI. E aí você ser um pode monte de- passar um lubrificante e ter um corpo estranho nesse olho. Por isso que eu disse, se for um olho que não for vermelho, sem sensação de corpo estranho, porque olho vermelho tem que mandar para oftalmologista. Tipo uma Não tem ardência, como- uma coisinha. A gente, nem o oftalmologista olhando olho vermelho, olho nu, vai saber Não. o que é. Precisa Ele de- manda com o lubrificante, mais pro oftalmologista. Mas se for Vá pro- pro oftalmologista. se for um olho calmo, com a queixa leve, pode passar um lubrificante, porque mal também não faz, faz. diferente de um corticoide, por exemplo. É. Isso. E aí, se não melhorar, vai para um oftalmologista, né? Agora, Avaliar a em todos os cuidado outros visual, casos, ver, né, se tá boa. né, em assim, todos os outros ajuda. casos, encaminhar para o oftalmologista. Até porque a nossa especialidade ela é muito dependente de equipamento. aparelhos. Então a gente não é nada sem uma lâmpada de fenda, né, gente? A gente não São é os nada. nossos olhos, né? São os nossos olhos. Então, São os nossos sentar o olhos. paciente ali, botar o queixinho, a testa, que eu falo todo dia.
costa o queixo e a testa, né? E examinar ali. Não A gente não faz consegue nada. diagnosticar, não. E olho vermelho também é outra coisa muito desvalorizada que eu digo no sentido às vezes o clínico, passa um Sim. passa um antibiótico Acha logo que é combinado. conjuntivite, né? Tudo é conjuntivite? Não, pode ser um veíte, pode ser um glaucoma agudo, pode ser tanta coisa. Um corpo estranho que tá um ali. corpo estranho, então tem que encaminhar para uma ceratite mesmo, uma blefarite. E a gente... Tem que encaminhar para o oftalmologista, necessariamente. Não vá brincar com a saúde ocular do paciente, né? Agora, dificilmente também vai chegar um olho seco numa emergência, né? Mas assim, o paciente do SUS, às vezes ele não tem esse acesso tão fácil, então também não vejo problema no generalista passar um lubrificante. Não, lubrificante Mas, né, em caso de olho vermelho ou queixas mais severas, diminuição da acuidade visual, o oftalmologista tem que avaliar. Mas eu recebo muitos pacientes interior, né? Geralmente, que vai para um pronto atendimento mesmo, gente. E muito. passa a medicação ali, sabe? Às vezes é uma úlcera subdiagnosticada e o paciente já chega, assim, no estágio avançado da úlcera. Né? Usando o que não deveria usar, sabe? Então, assim, às vezes uma herpes, você passa ali e já chega no estágio vermelho. E isso, chega um caso mais avançado, a gente já reduz um pouquinho as opções, né? Que a gente podia manejar uma coisa mais tranquila e não, tem que ser mais agressivo, né? Então, passa o lubrificante, né? E encaminha para o Pode oftalmo, né? Lubrificante, não passar soro, nem colírio azul. Isso, nem o colírio com nafasolina. Isso, nem colírio com nafasolina. E que tem várias, né, várias marcas, assim, vários nomes comerciais. E nem passar colírio com corticoide, e nem antibiótico sem saber o que é, né? Isso. Vai pro oftalmologista. Isso. Alguma outra pergunta? Você lembra? E outra foi esse colírio que eu já falei aqui, que se os colírios eram todos iguais, né? Sim. E quantas vezes usar, e isso os colírios não são todos iguais, vai depender do nível do olho seco, do grau, e até quantas vezes por dia vai precisar usar, vai depender de cada caso. A gente já falou, tem colírio com conservante, colírio sem conservante, dependendo da quantidade. Tem alguns conservantes, né, que dependendo, pode até agredir um pouco mais a superfície inflama mais o olho. Tem pessoas que pingam 3 vezes no dia, tá bem. Tem gente que precisa pingar mais vezes, né? Gosta de um colírio mais grossinho, mais espessinho. Tem gente que acha ruim, então quer um mais fluido. Então tudo isso a gente vai conversando com o paciente, né? E até a escolha eu acho que tem que ser né, uma conversa com o paciente. Passa, e o que você achou, né? Então vamos mudar, vamos trocar. Veja esse, me diga depois. É uma conversa, né? É uma conduta individualizada, né? E colírio não é tudo igual. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma? Deixa eu ver aqui. Eu não abri a caixinha como vocês abriram. Porque Camila, a caixinha. Outra coisa que... Assim, uma pergunta. Essa aqui foi de Emanuela. Existe uma causa específica para olho seco? Não, inúmeras, né? Inúmeras. A gente tratou aqui número, uma lista. Olho seco é uma doença multifatorial. Né, Multifatorial. Tem vários fatores de risco modificáveis e não modificáveis, né? Mas é importante até o paciente saber disso, né? Porque às vezes achar, eu tenho esse problema, mas não sabe que tem coisas que podem piorar, que ele pode ter uma medicação que ele tá tomando, que pode estar contribuindo para isso. Né? Tem alguma coisa que ele pode fazer para melhorar, né? Exatamente. Embora citar, então, as causas que ele pode melhorar. Algum caso específico que ele pode melhorar. No dia a dia, se usa computador... Diminuir a quantidade de uso de tela, né? Piscar mais, dar pausas. É difícil a gente dizer, não use tela, não tem como. Porque às vezes a pessoa trabalha, estuda. Então o que é que a gente pode fazer? Eu oriento, lembrar de piscar. Às vezes parece uma coisa meio óbvia, né? Pisque. Mas não é óbvio. Não é, não. Porque quando a gente tá muito concentrado, a tendência é você piscar menos, né? A gente pisca, eu não tô lembrando agora quantas vezes por segundo a gente pisca, mas pisca muito. Quando você tá na tela, você vai piscar menos. Então isso vai fazer a lágrima evaporar mais rápido e vai ressecar. Então lembrar de piscar o olho, ter sempre um colíriozinho lubrificante para de vez em quando, ó, dar uma gotinha, fazer mais pausas também. Lembrar, né, de dar uma paradinha, levantar, olha para longe para dar uma descansada, né? Isso. E depois retornar. Exatamente. Então bora lá.
ar-condicionado, que a gente já falou, né? Que pode ventilador, alguma medicação, fatores, então são várias causas, viu, Manuela? E os fatores não modificáveis que a gente chama é o que a gente não pode mudar. Então, uma mulher na menopausa, ela não pode mudar o gênero dela e nem a O idade. estado né? hormonal, O que né? a gente fala É. modificável são pequenas mudanças que a gente pode fazer no nosso dia a dia que podem melhorar. Que melhora. Às vezes você tem uma doença autoimune, você não tem como mudar. Você tem a doença, Mas você tem que entendeu? tratar, né? Isso. Mas realmente você não tem como mudar. Mas diminuir o tempo de tela, a depender da circunstância, né? Usar um colírio e deixar o colírio mais próximo, isso aí você pode fazer. Outra coisa que a gente não falou foi pacientes com pterígio, né? Aquela carninha crescida. É um fator que vai alterar ali, Altera né? a Isso vai- superfície, né? Vai diminuir a distribuição da lágrima, né? Aqui uma carnosidade crescida, Isso. uma carne crescida, como as É, pessoas a carne falam crescida, popularmente, é. né? O pterígio. Então a carne crescida, o filme lacrimal não vai ficar Atrapalha. homogêneo, né? Não vai ficar uma coisa Isso. uniforme. Então, Vai ficar áreas que vão ficar sem o filme lacrimal, Isso. né? Então, às Vai vezes, distribuir bem. quando tá um paciente com muito sintoma, muita inflamação, eu oriento para fazer a cirurgia, porque só cirurgia, né? Para melhorar. O Tirar o colírio vai pterígio. aliviar o sintoma, mas Isso. realmente o que vai tratar, e nesse caso pode até resolver mesmo, é a É cirurgia. a cirurgia. Isso. E outra pergunta de Emanuela foi: todos nós podemos desenvolver o olho seco? Sim, Fatores ambientais, né? Todo mundo que estiver exposto a fator ambiental tá Hoje não tem suscetível a ter olho seco, sim. Não tem como você ficar livre de fatores, sim, que contribuem para o olho seco. não é que você vai ter um olho seco crônico, né? Aquele olho seco sempre, mas eventualmente você pode sentir seu olho mais seco. Sempre tem algum fator Por que algum você está fator exposto, externo, né? Sempre tem algum fator. Então, assim, todo mundo pode desenvolver, né? A soma de olho seco é tratar. Agora, essa pergunta aqui foi de Wagner. Cadê de Wagner? Ele pergunta sobre a alimentação. Alimentos para melhorar a visão. Lembrando, Wagner, que essa sua pergunta foi especialmente direcionada para Mim, né? Eu já sei. Então, como ele tem Wagner. Pois E bem, aí? Wagner, realmente existem alimentos, sim, que ajudam, né? Melhoram o filme lacrimal. Os ácidos graxos livres, ômega 3, são Isso. importantes. Tem até aqueles suplementos, né? oleaginosas, né? Salmão. Isso. Óleo de peixe. linhaça. Né? Isso. Todo alimento que tiver ômega 3, rico em ômega 3, vai ser essencial aí na melhoria, né, do filme lacrimal. Sim. Também ingesta hídrica, Certeza. Tomar. Água é bom para tudo. Nem diga. é verdade. Cabelo. Tá certo, papel. Wagner? Tô respondendo Cruzinha. vocês. Ele fez outra pergunta também: qual alimentação prejudica? Mas assim, tudo relacionado a essa alimentação. Eu acho Ele que quer saber a alimentação. Deixa eu olhar aqui. A alimentação pode prejudicar de qual forma o olho seco na alimentação? Eu acho que não existe uma alimentação que prejudique. Você comer uma alimentação remosa, né? Teoricamente mais inflamatória. Não conheço, não. Acho que você não se hidratar, né? Um pouco ingestão. A hídrica. falta de, né, Isso, a falta de. dos ácidos graxos, aí realmente isso vai... Você ter uma dieta muito seletiva, né? Seletiva de uma forma ruim, né? Alimentos que não sejam ricos em esses componentes, né? Pode dar ali uma lágrima com menos qualidade, se você já foi exposto também aos fatores de risco, né? Isso. Porque só não comer bem não vai causar olho seco, tem que ser exposto aos fatores também. Tem uma predisposição, né? Também, enfim. E lembrando que a gente vai falar muito sobre a alimentação em outros episódios, a gente já tá organizando, né? Vai trazer um nutricionista, vai ser legal, né? Olha aí. Todo Camila mundo de olho. arrasando aí nos isso aí. temas. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta para ninguém ficar de fora. Gente. Peraí. Perguntou se... Esse aqui eu não sei o nome. Analice, eu acho. Analice. Perguntou se o olho seco pode dar algum problema A gente passa um óculos, algum problema em relação a embaçamento com óculos novo, por exemplo. Entendeu? Comprou um óculos, quando foi verificar, assim, achou que estava embaçado. Pode ter alguma... Pode atrapalhar na refração, sim. O filme lacrimal é importante, né? Um meio óptico lá. Isso, então, se a gente... Principalmente se tiver alguma ceratite, né? Sim. Não diagnosticada na hora da consulta, isso pode sim atrapalhar o exame. Às vezes até o paciente tá lá tão atento que ele... Doutor, embaçou. Tava bom agorinha e agora tá
Às vezes tem que Tá lembrar, embaçado. né? Pisca o olho. Pisca o olho. Pisca o As olho. pacientes não se esquece de Isso aí piscar. Então, uma coisa importante, o exame de refração É, é o meu... Pisca o Os olho. pacientes ficam meio ansiosos, né? Quando a gente chega lá e senta ali no greens, aí, meu Deus, É ficar assim. chegou a hora de fazer o exame de refração. E É a parte mais É. difícil, né? E dependendo do consultório, o ar tá bem em cima dele. Aí eu acho não que isso piscou. merece um episódio especial. Isso aí vai ser. Não, mas assim, a gente tá brincando aqui, mas realmente o exame de refração gera uma ansiedade. Os pacientes não têm medo de errar. Mas gera, e às vezes né? o paciente não sabe dizer, né? Ele fica nervoso e tem paciente que diz, eu tô nervoso. Eu disse, não, fique tranquilo, eu repito quantas vezes for preciso. Mas às vezes o paciente também nem sabe dizer, né, que ele tá nervoso e às vezes quer responder pra terminar logo, ou às vezes fica com medo de responder errado, ou às vezes tem isso. Não tem certo nem errado, não. Isso. Tiver dúvida, a gente repete. Todo meme de exame de refração, eu sou marcada, vai. Os terroristas. Eu acho que todo oftalmologista recebe uns 10 memes por Sim. dia. Mas assim, falando realmente, eu oriento, olha, pisque, tem que piscar. Tem que Se você piscar. ficar com o olho assim atento, Vai às vezes pra não embaçar. errar, vai embaçar, porque a lágrima vai evaporar, gente. Então vai quebrar Isso. o filme lacrimal. Então vai embaçar. E atrapalha Então o quando a gente exame. fala pisca, agora melhorou, né? Uhum. Então piscar. Interessante essa pergunta. Ficar numa posturazinha, né? Também não ficar tanto relaxado. Pessoal, não tenham medo do É. exame de refração. Não tenham medo. Pisca o olho, fica tranquilo lá que vai dar certo. Pisca o olho, foca em uma letrinha, se pede Tem, pra gente tem umas repetir. letras mais difíceis, foca naquela É. letra mais difícil e você vai. Mas é interessante esse exame de refração. É, realmente pode interferir sim. Então, analise, né? Então, pode interferir. Pode sim, Análise. Né? E Não as- necessariamente é por isso, né? Vou deixar claro que tem várias causas de dificuldade de adaptação, até às vezes for multifocal, centro-óptico. Então, existem inúmeras causas, mas essa pode Isso. ser uma das causas. especificamente em relação ao olho seco, né? É. A gente faz já o exame de refração, quando o paciente chega em casa que vai usar, então tem olho seco, uma lágrima ruim, às vezes dependendo da idade, até uma deficiência já aquosa, né? Se for mulher, idosa, aqueles fatores de risco. Uhum. Então, né, tem que ter o tratamento. E deixa eu ver alguma outra pergunta, vocês lembram do consultório? A questão do soro fisiológico a gente já comentou, né? Sim, muito, Não, muito. já. O soro fisiológico não é lubrificante. Não é. Colírio azul não é Não. lubrificante. É, gente. Não. Então, não pode usar. Tem que usar lubrificante mesmo. Lágrima artificial. Deixa eu ver alguma outra pergunta do consultório que vocês lembram? Não que eu me Não. lembre nesse Acho momento. que a gente falou quase Acho que tudo. esgotamos o tema. Esgotamos. É, Esgotamos. foi ótimo. O que, é que vocês acharam? Excelente, Falou, muito foi bom. Foi? Foi muito boa a conversa. E se tiverem mais dúvidas, né, Camila? Amanhã a gente vai abrir a caixinha E e aí vocês responde. podem colocar lá. Isso. Eu sei que é um tema, né, que muito comum e a gente com certeza pode não ter falado tudo ou aquela, Isso. né, aquela coisa. Pode ser que surjam mais dúvidas após, né, o episódio, porque as pessoas vão ter mais o conhecimento e aí pode Isso, surgir mais Com dúvidas. certeza. Procurar mais os oftalmologistas, fazer seu exame de rotina, né? Pra gente poder identificar e poder ajudar. Certo? Que o exame também oftalmológico não é só óculos, né? A gente às vezes atrela muito a gente aos óculos, mas não é só isso. A gente examina o olho, tanto superfície, lágrima, fundo de olho, pressão intraocular. É muito mais do que só ver o grau do paciente. Com certeza, com certeza. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Marcela, Ah, eu que agradeço o obrigada. convite, foi Obrigada. excelente, você tá de parabéns, foi uma ótima iniciativa, muito orgulhosa de ser sua amiga nesse momento. Também agradeço demais, Camila, pelo convite, certo? Achei fantástica essa ideia do Visão Cast. É uma maneira de você disseminar conhecimento de uma forma mais simples para a população, né? e como a gente fala de uma forma fácil para ser entendida, que é o objetivo, né? É alcançar as pessoas, né? Os Isso. pacientes, né? E Isso, muitas com vezes a gente certeza. também não consegue falar tudo isso na consulta, né? Exato. E aqui o paciente tem a oportunidade de ter conhecimento de uma forma mais ampla do. Isso. E a oportunidade também de questão. trazer colegas, né, especialistas na área. Então, são oftalmologistas falando sobre olho. Então, é autoridade no assunto. Então, assim, ajuda muito, né? A gente falar aqui de uma forma casual, tranquila, né? Então, assim, eu fico muito feliz de vocês terem topado, tá? E estão convidadíssimas para os próximos episódios. Com certeza, Ótimo, pra gente vamos pensar em mais embora. temas legais. Viremos, com certeza. Gente, é isso, estamos chegando ao fim. Falamos bastante sobre olho seco, sobre tratamento, né? Como a gente vai manejar isso no dia a dia. Espero que tenha ajudado, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato que estaremos todas à disposição.
tá? Até o próximo episódio do VisãoCast.